gente fala agora sobre mais um caso de estupro de vulnerável. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar as netas da companheira dele na zona rural de Porto Real do Colégio. Então vamos ao vivo agora com o repórter Alan Garcia. Olha, já é o terceiro caso, hein, gente, de abuso sexual de menores aqui em Alagoas, somente agora no jornal. Imagina só. A gente encerra essa semana, então, com mais essa violência, né? O que aconteceu, Alan? Boa noite. Oi, Beatriz. Mais uma vez, boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Que história triste e, ao mesmo tempo, revoltante. Porque se trata, como se o crime já não fosse tão pesado, né? Se trata de uma pessoa da família. Um homem casado com uma mulher e ele estuprava as duas netas dela. Ou seja, estava dentro de casa. Uma pessoa que, sim, poderia proteger essas crianças. Mas não, preferiu violentá-las. E não foi só uma vez, não foram duas nem três. Foram anos após anos de estupro, de violência, massacrando a infância dessas crianças. E como é que essa história chegou para a família, para a polícia? Uma das crianças escreveu uma cartinha. Palavra por palavra, frase por frase, nas entrelinhas, ela conseguiu colocar ali o sofrimento e o que estava acontecendo com ela e com a irmã. E quem era a pessoa que fazia isso com elas? O marido da avó, uma pessoa de dentro de casa. Quem leu essa carta foi a mãe. Imagine o desespero dessa mulher. Ela pegou a carta, foi direto para a polícia, para a delegacia, prestou lá, registrou o boletim de ocorrência, fez a denúncia. E a polícia conseguiu prender este homem, se é que a gente pode chamar de homem, de 56 anos. É um criminoso, porque a carta da criança eu tenho certeza que não está mentindo, que a criança ela traz as verdades. O homem está preso, já está à disposição da justiça, está no sistema prisional. O delegado que acompanha esse caso, ele não quis gravar um vídeo para a gente, mas confirmou e afirmou tudo que eu estou passando aqui para vocês. E disse que o conteúdo, né, toda a íntegra da carta está sob sigilo da justiça, assim como todos os depoimentos, tudo que acontece, tudo que está dentro desse inquérito. E é claro, para proteger essas duas crianças. Aí, Beatriz, eu termino a minha participação colocando três coisas aqui. A Mônica Hermírio entrou agora no começo do Cidade Alerta, mostrando que a justiça liberou uma pessoa que cometeu o mesmo tipo de crime. Ou seja, violentou uma criança e agora esse homem está solto. Nesse caso que eu trouxe agora, esse cara aí de 56 anos, para não falar outra coisa, ameaçou essas duas crianças dizendo o seguinte, que se elas contassem o que estava acontecendo, não só mataria elas duas, como toda a família, avó, mãe. Aí eu pergunto, vou deixar no ar, ele está preso. E se a justiça amanhã soltar esse homem, né, que além de estuprar as netas da mulher, da esposa, ameaçou, prometendo matá-las se elas contassem. E aí, ele terá o mesmo destino do rapaz que foi solto agora recentemente, que a Mônica Hermírio trouxe agora a notícia pra gente? Vamos ter a morte dessa família? Beatriz. Alan, é até difícil, depois que você toca a bola para mim, poder comentar, né, sobre esses absurdos, essas decisões da justiça que a gente não entende, não concorda, mas tem que aceitar, né, e continuar acompanhando. Como é que fica a situação das vítimas a partir de agora? Eu queria que você voltasse só para me dizer, de novo, as idades que essas crianças tinham. Eu realmente perdi a informação. Eu queria saber a idade, porque isso também foi importante, né? O fato delas saberem escrever e poderem se expressar. Escreveram uma carta, veja, foi através disso que o crime foi descoberto. Então, isso foi fundamental, né? A forma como a criança se expressou, alguém encontrou isso e validou o que elas estavam dizendo, né? E acreditou. E daí seguiu toda a investigação até a prisão desse avô. Existe já até um certo tempo, né, uma campanha para que a gente acredite em tudo que a vítima, principalmente a mulher e as crianças, tragam para a gente.
não ignore, que a gente não ignore, né, o que elas trazem nesses depoimentos. A questão das idades, Beatriz, essas idades não foram divulgadas pela polícia, porque também faz parte desse sigilo, para proteger essas crianças. Então a gente não tem o conteúdo na íntegra da carta, assim como também quem são, né, esses parentes, quem é a mãe dessas crianças, muito menos as idades e os nomes delas. Então, por isso que, na verdade, você não perdeu a informação. Eu que não repassei, porque elas não existem. A polícia não repassou por uma questão de segurança, proteger a identidade dessas duas crianças, duas vítimas que tiveram aí, né, anos de infância sacrificados por esse homem de 56 anos, talvez considerado por elas como um avô, né? Já que ele é casado com a avó delas. Mas a gente vai acompanhar esse caso, vamos ver o desfecho. Eu espero não trazer a notícia aqui de que ele foi solto pela justiça e cumprir o que prometeu para as meninas: matá-las, matar a mãe, a avó, a família. Vamos esperar. Volto com você. Muito grave, Alan. Obrigada pelas suas informações. Pois é, gente, já mostramos aqui outros casos, né, de menores que também sofreram estupros, abusos e se expressaram. E através disso, a família conseguiu descobrir, né, que aquela criança tinha sido vítima de um crime grave. Eu já fiz, inclusive, outras matérias, inclusive com crianças que desenhavam na escola gestos, posições. Então, através da observação de um adulto, nesse caso da escola, foi a professora que notou que aqueles desenhos não eram compatíveis com a idade daquela criança, ou de alguém que pega uma carta como essa, né, em que uma menina vai e desabafa. Acho que vocês também já ouviram falar, né, de relatos assim, da criança se expressar, inclusive no ambiente da escola, e alguém validar isso, o caso ser investigado e agora aconteceu o que a gente está vendo. Vamos esperar para ver, como disse o Alan, né, se esse avô vai ficar solto. Porque será que precisa chegar a via de fato, né, do estupro acontecer para que a pessoa seja presa? Há pouco a gente comentou de um homem que fez aí gestos sexuais convidando uma criança, uma menina de 7 anos para a prática sexual. Tá lá o vídeo, né? E a polícia conseguiu pegar esse cara, ele confessou tudo. E qual foi a mensagem que a justiça passou? Não, se fizer isso, não vai preso, não. Me desculpe dizer, eu não queria ter que dizer isso, mas é a mensagem que fica para a população. Isso aí que esse cara fez, que tem um vídeo que a gente mostrou lá de São Miguel dos Campos, não dá prisão não. O que o cara fez, foi preso, confessou e está solto. Então será que ele vai precisar estuprar alguém para realmente ficar detido? Essa é a pergunta que a gente faz. Mas aí o estrago será completo, o trauma será eterno para quem sofre, né? Só quem sofre que sabe.